Olá, mulheres de joelhos! Estamos hoje aqui para mais um dia de estudo na presença do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre Marcos 5, isso mesmo. Nós vamos tratar aqui de um assunto fabuloso, onde existia ali o gadareno. Vamos também falar um pouquinho sobre Jairo e a sua filha, que estava à beira da morte. E vamos falar também sobre a mulher do fluxo de sangue. Vem comigo e não perde não. Do versículo 1 ao versículo 20, nós vemos aqui o gadareno, um homem conhecido aí na palavra do Senhor. O gadareno era um homem que estava há muitos anos possuído por espíritos malignos e que ele morava em sepulcros, ou seja, ele morava dentro de túmulos, de cavernas onde se guardavam os mortos, né? Ele morava em lugares aonde nenhum ser humano em sua consciência gostaria de morar. Ele ficava uivando, ele se cortava de propósito com pedras, ele tinha uma força descomunal. A Bíblia vai nos contar, nos relatar que tentavam prender suas mãos e seus pés com grilhões e ele se soltava com facilidade. Ninguém conseguia manter este homem preso. Quando Jesus chega naquele lugar, ele avista ele de longe e ele já vem gritando: Jesus, em nome de Deus, por favor, não faça com que a gente saia daqui, não nos castigue, não nos tire desta região. Eles eram esse demônio chamado legião. Jesus pergunta ali para ele, e algumas bíblias vão dizer que se chama multidão ou legião, porque eles eram em grande quantidade. Mas este demônio chamado legião, que estava tomando conta da vida deste homem, ele era um demônio territorial. Existem em cada território um demônio territorial, né? Isso é um assunto aí pra gente levar para o nosso podcast, que já está prestes a sair. Inclusive vou fazer uma vírgula aqui, um parênteses pra gente falar um pouquinho do podcast, hein? Teremos um podcast que eu vou trazer um spoiler pra vocês, vai se chamar As Improváveis. Glória a Deus, traremos mulheres que um dia foram improváveis, mas as improváveis são usadas pelo Senhor para fazer o impossível. Então fica ligadinho aí, que muito em breve vai começar o nosso podcast aqui, hein? E este homem, o gadareno, ele era um demônio territorialista. Ele não podia sair daquele território, né? Dentro dessa vasta quantidades aí de espíritos malignos que nós temos hierarquia. Então nós temos desde o mais forte até os mais fraquinhos. E dentro dessa hierarquia existem aqueles que são responsáveis por regiões. E então esse demônio chamado legião era responsável por aquela região. E aí ele fala: não nos castigue, não nos faça sair desta região, porque traria um problema com a hierarquia. E Jesus fala: vai para os porcos. Então tinham porcos neste lugar sendo apacentados, é o que a Bíblia nos diz. Tinham homens que apacentavam, ou seja, que tinham criação de porcos. E por que é tão interessante olharmos isto? Naquela época, para os judeus, na verdade até hoje para os judeus, mas naquela época muito mais, os porcos, eles eram um animal impuro. Então eles já estavam em erro. Eles estavam criando algo impuro. Não era para aquela região ter porcos, não era para ter criação de porcos, né? Então a gente já nota que aquela região estava dominada pela impureza. E é interessante analisarmos isso, porque às vezes nós temos esses pecadinhos que nós vamos guardando nas nossas vidas, né? É um pecadinho de impureza aqui, é um pecadinho de impureza lá, e isso dá legalidade, queridas, no mundo espiritual, para que haja esse trabalhar, né, desses espíritos malignos nas nossas vidas. Então que a gente possa tirar um tempo de reflexão e entender que guardar, cuidar de algo que está fora da presença do Senhor, que está fora da legalidade, que está fora do que nós devemos fazer, esses pecadinhos de estimação, eles não são benéficos para nós.
Ai, Aline, mas e agora? Então eu não posso mais comer porco? Eita, isso tudo aí é assunto pro podcast, mas não, fique em paz. Pode continuar comendo seu porquinho aí, hein? Isso nós estamos falando aí de um período anterior, né? Um período que ainda se vivia na lei, porque sim, Jesus, ele viveu no tempo da lei, ele trouxe a graça para nós. Mas ele cumpriu a lei, ele viveu no tempo da lei. E a lei mosaica dizia a respeito dos porcos. Amém? Então que nós possamos entender e trazer a revelação dessa palavra para nós, né? Nós usarmos na nossa vida hoje. O que é que nós temos como pecadinhos de estimação que podem ser brechas para dar legalidade de ação. Esse homem, quando ele tem um encontro ali com Jesus, a vida dele é transformada, esse espírito chamado legião, que carregava muitos, sai, se joga na manada, que se matam, sai rolando lá, ladeira abaixo, se afogam e morrem. Este homem fica maravilhado e ele quer começar a seguir Jesus, e Jesus diga: não, volta lá para sua família, conta pro povo lá. Lembram que a gente sempre vê Jesus falando: vai e não fale para ninguém. Para este homem, Deus fala para ele: vá e conte para toda a sua família, mostre para todo mundo o que o Senhor Deus fez na sua vida. E este homem vai dizer aqui que ele sai pregando, então, né? Ele passa o resto da sua vida ali pregando a respeito de Jesus. Coisa linda e maravilhosa, né? Então, que nós possamos ser libertos de todos os nossos pecadinhos e que possamos fazer exatamente como esse homem, sair pregando o evangelho do reino, deste Deus que cura, salva e liberta. A partir do versículo 21, nós vamos entrar aqui na história de Jairo. Jairo, ele era um homem, nós já falamos dele quando falamos lá de Mateus, mas ele era o responsável ali pela sinagoga. E ele, quando estava a caminho do mestre, chamando: mestre, me ajuda, minha filha está morrendo, eu preciso que o senhor vá lá e cure ela. Quando ele convence Jesus, e Jesus está indo com ele lá, vem uma mulher que há 12 anos era acometida por um fluxo de sangue. E naquela época, uma mulher com fluxo de sangue como ela era dada como maldita, como suja. E essa mulher, ela tinha que ficar à parte de toda a sociedade, ela tinha que ficar longe, ela não podia chegar nem perto, ela era impura, tanto quanto os porcos. E aí, esta mulher, ela resolve correr o risco. Ela gastou tudo o que ela tinha financeiro, nos dando a entender que essa mulher, ela tinha posses. Ela gastou tudo o que ela tinha atrás de médicos, atrás de remédios, e ela não conseguiu a cura. Mas quando ela escuta falar deste homem que está vindo, e aquela multidão, mas ela fala: esse homem pode resolver os meus problemas, esse homem é Jesus Cristo. E ela se embrenha naquela multidão, uma multidão que a gente vê aqui no texto, que apertava Jesus de um lado para o outro. E ela entra no meio do caminho da história de Jairo. Jairo podia ter falado: ei, como que você vem se meter aqui na minha história, né? Mas ele foi muito generoso. Porque quando essa mulher se embrenha nessa multidão, e ela pensa com ela: se eu apenas tocar no manto deste homem, eu serei curada. Nesse ponto nós vemos a fé dessa mulher. Olha o nível de fé que ela tinha. Então ela corre o risco, ela resolve correr o risco de se embrenhar no meio daquela multidão. E ela foi indo e apertando. Muito provavelmente as pessoas expulsavam, empurravam ela, e todo mundo queria chegar perto do mestre, e ela também, porque ela sabia que ali estava cura para a vida dela. Mas ela foi determinada, ela foi diligente, ela foi até o final, e ela tocou na orla do manto. Eu tenho uma aula que nós vamos começar a dar aqui no presencial, que vai falar sobre isso. Então eu não quero dar muito spoiler, mas ela tocou ali nos sentidos de Jesus. Ela tocou no tzit, que são as franjas que ficam no talit, aquele, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, que é aquela, tipo uma manta, uma estola que fica aqui dos judeus, ela tem uma franjinha. Foi naquela franjinha que aquela mulher tocou. Foi naquela franjinha, ela tem um significado maravilhoso. E aquele significado quer dizer que aquela mulher tocou nos sentidos mais internos de Jesus. É o sentido para o judeu. E quando ela tocou
no mais íntimo do Senhor, ela tocou usando a sua fé, porque ela disse, se tão somente eu tocar, ele não precisa falar, ele não precisa nem saber, mas eu creio que se eu tocar, eu vou ser curada. Tanto é que quando essa mulher ela consegue tocar o Senhor, ele diz, para tudo, alguém me tocou diferente aqui. A ponto dos discípulos dizerem, ei mestre, a multidão está te apertando, como é que o senhor vai dizer que alguém te tocou? É óbvio que alguém te tocou. Ele diz, não. Não foi um toque qualquer, foi um toque específico, foi um toque especial, foi um toque diferente, foi um toque que tocou as minhas entranhas, tocou o mais íntimo, saiu virtude de mim. Alguém me tocou aqui com uma fé sobrenatural. E essa mulher, ela reconhece, ela diz, fui eu que toquei o Senhor. E ele diz, vai, que a tua fé te curou. E naquele momento, todo o fluxo dessa mulher parou. Ela foi curada pela sua fé, que foi encontrada nela por Jesus. E então continua-se a história de Jairo. Jairo continua indo, Jairo estava à beira do caminho. Eu quero dizer para você, se ainda que no meio do caminho haja uma pausa, calma, sua história ainda não acabou. Jairo continua indo com Jesus. Vem uma multidão dizendo para ele, por que tu ainda atormenta o mestre? Tua filha já morreu. Ei, talvez se levante uma multidão para dizer que os teus sonhos já acabaram. Talvez se levante uma multidão para dizer que a tua cura não vai acontecer. Talvez se levante uma multidão para dizer para você, desista. Isso não é para você. Mas eu quero te dizer hoje, seja como Jairo. Seja como Jairo, se cale. Ouça a voz de Jesus, porque Jesus vira para ele e diga, Jairo, bora lá, vem comigo que você vai ver o que é milagre. E Jesus entra naquele quarto daquela menina, com Jairo, com a sua esposa e com João, Tiago e Pedro. Os 3 discípulos que ele chamava para tudo. Entram 3 discípulos, a mãe da menina e o pai da menina. A multidão ela ficou de fora. A multidão tem que ser calada. Tem momentos que você precisa entrar no teu quarto, fechar a porta. Você, Deus e seu esposo. Você, Deus, seu esposo, seus filhos. E precisam ver o Senhor fazer o milagre. Calar a voz da multidão. Calar a voz dos que estão de fora. Calar a voz daqueles que não sabem o milagre que Jesus já prometeu na sua vida. Muitas vezes o Senhor promete coisas para mim e para você. Mas nós esperamos respostas da multidão. A resposta não vem da multidão. A resposta vem do Senhor Jesus. Aleluia. Feche a porta do teu quarto e escute aquilo que o Senhor tem para falar contigo. Porque você vai ver o Senhor dizer, Talita cumi, levanta. Menina, levanta. É o que o Senhor tem falado para os teus sonhos agora. Levanta. Acorda, o seu sonho não está morto. A palavra do Senhor para a sua vida não é morta, é viva. Nada está morto, está só adormecido. Mas está agora na hora de ressuscitar. Se você crê que os seus sonhos estão sendo ressuscitados, digite aqui amém para a gente saber que você está em concordância. Digita aqui, comenta. Seus sonhos estão sendo ressuscitados, estão sendo levantados como esta menina, como a filha de Jairo. Pega essa palavra para você, receba ela no seu coração e vamos orar comigo. Nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te engrandecemos, porque Tu tens sido o Senhor dos nossos sonhos, Tu tens ressuscitado, levantado sonhos que já estavam adormecidos, sonhos que já estavam como mortos, multidões dizendo para mim e para as minhas irmãs que esse sonho já era, mas hoje o Senhor traz uma palavra ao meu coração. Talita cumi, levanta-te menina, levanta-te sonho, acorda, porque o Senhor dos exércitos assim te disse. Aleluia, te louvamos por cada sonho ressuscitado, te louvamos, Senhor, por cada vida restaurada, Pai. Louvamos a Ti, Senhor, nesse dia 5 de março de 2023. Certas, Pai, que neste tempo, que hoje nasce
algo novo da sua parte para nós, porque eu tenho certeza que essa menina nunca mais foi a mesma. Nasceu uma nova menina após essa experiência maravilhosa contigo. Te louvamos e te agradecemos pelas experiências passadas, mas te louvamos e te agradecemos pelas experiências que estamos tendo hoje e que teremos amanhã. Louvado e engrandecido seja em nome de Jesus. Queridas, obrigada por estarem conosco aqui. Deus abençoe a sua vida e não se esqueça, é melhor dar do que receber. Você aqui já recebeu, então vamos dar, que é a melhor coisa que tem. Compartilhe a bênção desta palavra com mais pelo menos aí umas 20 mulheres que você queira abençoar, que está no seu coração, amém? Deus abençoe vocês e vem fazer parte de Mulheres Conosco aqui no link que está na descrição. Eu espero você com a gente lá no nosso grupo do WhatsApp.